Bom dia. Todo acampamento eu fico rouco, acho que eu falo demais. Nesse não está sendo diferente, mas até aqui a voz está... Deus está dando permissão para que a gente faça aquilo que Ele nos chamou. Estamos alegres com todos os irmãos. Eu lembro que o irmão, esqueci o nome dele, o nosso motorista, Valnei, ele pediu para ficar. Eu disse para ele que poderia ficar sem problema, ele ia embora para Salvador, não tinha lugar de ficar. Aí ele disse, bem, eu posso ficar? Eu disse, pode. E ontem eu fiquei observando, olha o Valnei trabalhando a tarde toda, servindo ali, juntamente com o irmão Valdeci, cavando valeta para poder botar o quadro. Então que Deus abençoe a vida de cada irmão. Estamos alegres, irmãos, com o nosso Deus. Eu gostaria de iniciar hoje pela manhã falando para os irmãos que a gente não deve esquecer das bênçãos de Deus, dos grandes feitos de Deus. E os irmãos lembram que faz um ano agora, mas em especial no dia da manhã, terça-feira, que eu recebi a ligação que minha mãe estava à beira da morte. O batimento foi para 22 e que era muito difícil a situação dela. E eu saí daqui ligeiro com a minha família, cheguei lá, fui para o hospital. Assim que eu cheguei lá, a médica me procurou e a médica disse assim, olha, a situação da sua mãe é muito grave, o senhor esteja preparado junto com a família, porque ela pode não resistir. Eu já fiz esse tipo de transporte, já fiz de helicóptero, mas assim, sem uma UTI adequada e sem um transporte aéreo, é difícil. E o senhor assina aqui, o senhor permite que eu leve ela, que eu tente levar ela para salvar a sua vida até o hospital municipal lá em Cajazeiras, Boca da Mata? Eu disse sim. Ela disse, vou comunicar aqui à minha chefia que o senhor está me autorizando. Aí eu lembro que eu estava conversando com a minha irmã, uma delas, ela disse, e é bom autorizar nessas condições? Eu disse, a médica me disse, se ela ficar aqui, ela morre. E se ela ir, ela pode morrer. Qual é o melhor? A tentativa? Tentar alguma coisa. Orei a Deus, cheguei para minha mãe e disse, a senhora está me ouvindo? Ela fez assim que sim. Como é que está a sua fé? Ela disse, está assim. Aí eu disse, olha, lembre-se, aquilo que Neemias falou, em meio às suas lutas, a boa mão do meu Deus está comigo. Aí veio um motorista da SAMU, aí ele disse, olha, eu vou fazer o possível para poder chegar lá rápido com a sua mãe, tá bom? Só vou parar nos quebra-molas. Meus irmãos, andar naquele fundo é ruim, viu? Andar naquele fundo é ruim. Teve uma hora que, não sei se ele viu, o quebra-mola, minha mãe na maca deu um pulo, eu digo, opa, segura aí. E aí chegamos lá, quando chegamos lá, graças a Deus, tinha uma equipe médica já esperando e levaram ligeiro. E na mesma noite minha mãe teve que botar o marca-passo provisório e depois transferida para o Hospital Ana Nery, onde está com o marca-passo definitivo e ficou mais traquina, ficou mais alegre. A falta de ar que ela estava sentindo era decorrente do coração que não estava mais batendo. Então, a gente aqui é como os corações, ó, vai batendo, e ele começou com o coração batendo forte. Hoje já não bate mais com aquela velocidade, mas está batendo. Mas, irmãos, é um testemunho que eu queria dar para mostrar para os irmãos de como Deus atua, de como Deus opera. Saibam, meus irmãos, que esse trabalho aqui, Deus nos colocou aqui com um propósito. Os irmãos sabiam que já tem aqui já pessoas no céu
por causa desse trabalho aqui? Claro, por causa de Cristo, esperança da glória, e obreiros e irmãos, servos, que se colocaram à disposição para servir a Deus. Irmãos, eu e o irmão Irene, a gente íamos visitar uma velhinha, lá embaixo, a gente ia andando. Não sei se Irene lembra o nome daquela velhinha. Lembra mais não, né? Há muitos anos. E a velhinha estava bem doente, não foi, Irene? E, rapaz, essa velhinha, ela teve um encontro com Jesus. A gente ia visitar, a gente pregava para toda a família. E Deus levou o irmão Júlio. Mas nós não temos a mesma alegria com todos, porque teve pessoas que já partiram daqui para a eternidade sem Cristo. Edivaldo também. Edivaldo. Então, foram vários irmãos. O irmão Edivaldo partiu cristão, outros não partiram. Tinha um, irmãos, que esse é o que mais me dá tristeza. Uma vez, a gente sempre convidava, ele zombava, a gente ficava triste com aquela atitude. Uma vez ele me encontrou, nesse dia a gente se chateou, sabe? A gente foi buscar um grupo de pessoas lá em cima, perto do presídio, porque aqui tem um presídio federal. Aí a gente foi buscar, ele passou por mim, ele disse assim, ó, ele pegou uma garrafa de cachaça e disse: olha aqui, ó, o meu troféu, que eu carrego. Aí depois, ele chegou para um dos obreiros: você me dá uma carona? O obreiro disse: você veio andando, volte andando. Volte andando. Não pode vir à igreja, fica zombando, ainda quer vir de carro. Então, infelizmente, a notícia depois se enforcou. Se enforcou. Então, eu falo isso para aqueles que não têm Cristo. Aproveite a oportunidade que Deus está lhe dando. Se você está vivo ou está viva, é Cristo lhe dando oportunidade para você acertar a sua conta com Ele a tempo. Eu lembro em uma época que a gente... Quem aqui já comprou fiado? Eu sei que hoje todo mundo só compra à vista. Aí, eu lembro que a gente comprava em uma venda. Chegava no dia, ia lá para acertar a conta. Aí ele vinha com aquele papel, com um caderno, com o nome do que comprou, do que não comprou. E aí você acertava a conta. Cada um aqui tem uma conta com Deus. Se for o crente, a avaliação dele vai ser para perda ou ganho de galardões. Todos nós, Paulo disse àquela igreja de Corinto, haveremos de prestar contas a Deus. Todos nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo. E aquele que não é cristão vai comparecer perante Deus e vai se ajoelhar perante Cristo, e muitos vão se arrepender. Muitos ali vão dobrar o joelho em lágrimas, em pranto. Outros em profunda alegria e para todo sempre. Felizes aqueles que desde novinho já tiveram um encontro com Cristo. Eu falo isso para todos os nossos jovens. Eu vi ontem alguns, no campo e dançaram. Olha, eu vi, viu? Escondido, lá olhando, ó, eu atrás do pé do coqueiro. Ó. Eu vi alguns, dançam direitinho. Abram os olhos de vocês, viu? Abram os olhos de vocês. Cristo está à espera de vocês e vocês decidam como vocês vão querer encontrar com Cristo, como juiz ou como salvador. Encontrar como juiz significa condenação na certa. Pense direitinho. E todos que estão aqui, que não têm esperança de salvação, que aproveitem esses dias aqui e aproveitem para acertar sua conta com Deus, tá bom? Meus amados, começamos a trabalhar mais de uma forma prática e
falamos, irmãos, a respeito da comunhão. E ontem, por meio do pastor Valdemir, queria dizer para ele que Deus continue abençoando a sua vida e esperamos que a nossa amizade cresça a cada dia, pastor. E ontem a mensagem do Senhor tocou no meu coração, quando o Senhor falou a respeito da perseverança nessa comunhão. Eu sei que a gente encontra irmãos que nos tiram do sério. Irmãos que infelizmente nos tiram do sério. Você trabalha, você se esforça, você labuta e ele vem para criticar a sua labuta e o seu trabalho. Ele nem faz e critica. E ele critica. E a gente tem que perseverar com esses irmãos para andar, para orar. Eu lembro que um irmão, sem citar o nome, ele foi ajudar o outro irmão, e o irmão, sem sabedoria, e parece que passou do caminho ou do local onde ele ia ficar, e ele disse: você é um idiota mesmo. Hoje eu quero trabalhar com o pecado da língua. A língua acaba com a coinonia. A língua acaba com a coinonia. Se a gente não tiver cuidado com aquilo que a gente fala, a gente acaba com a coinonia. Percebam, eu soube de um pastor do Ceará, não sei se foi o pastor Almir Marcolino, é um dos grandes homens de Deus, eu tenho muita amizade com ele. Ele: pastor, quando vier aqui para o Ceará, não precisa alugar hotel, nada, venha para a minha casa. Tem esse prazer, lembra? É apenas uma sensação. Então a gente tem essa amizade. E eu lembro que a gente conversando muito, e ele falou algo interessante. Ele disse que o pastor disse: olha, prega lá no meu lugar, que eu vou estar viajando para fazer uma conferência. Aí o irmãozinho sempre: tudo bem, vamos fazer sim, pastor, obrigado pela oportunidade. Só que o pastor não viajou porque teve alguma coisa lá. E aí disse que o pastor estava lá sentado, e o irmão, quando viu, disse: meu Deus, porque você pregar para uma igreja é uma coisa, mas você pregar para uma igreja onde está cheia de pastores, e um pastor que ainda é muito sábio na palavra de Deus, você não pode deslizar. Eu não posso deslizar porque ele vai descobrir tudo. Às vezes alguém fala alguma coisa e vocês não percebem, mas aqueles que têm o chamado de Deus para o ministério da palavra, e até outros também percebem que houve algum erro teológico. Aí ele olhou para o pastor e disse: puxa, agora. Aí começou. Aí na introdução ele não conseguiu nem introduzir nada. Começou a tremer. Aí o pastor percebeu, baixou a cabeça, começou a orar. Aí, por fim, o carro engrenou lá perto do primeiro ponto. Engrenou e ele falou. Aí ele tremendo, ele disse: pastor, eu fui muito mal, não foi? Fui muito mal, eu sei que eu fui muito mal. Eu fiquei muito sentido com isso. Aí ele disse: não se preocupe, continue estudando. Grandes coisas o Senhor fará por meio de você. Seja essa pessoa humilde, reconhecendo as falhas, e continue buscando a Deus. Olha que palavra. Olha que palavra edificadora. Lembra? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Mas e o resto do versículo? Só aqui for boa. E sim, unicamente a palavra para edificação. Então nós temos uma grande responsabilidade: edificar uns aos outros com boas palavras. Boas palavras. Mas eu quero então lhe convidar para que a gente abra em dois versículos. O primeiro versículo é na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso de número 10. E depois Efésios
2:19. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, ou melhor, desculpa, capítulo 6 de Gálatas, capítulo 6, verso 10, e depois é Efésios, que é 2:19. Parece que é bem mais chivinho. Acharam todos? Pode sentar, é somente 2 versículos. E eu não quero cansar vocês, não. Repetindo, Gálatas capítulo 6, verso de número 10. Vejamos então, ele diz, olha, então, acharam todos aí? Amém. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos. Consegue gravar esse versículo agora? É fácil. Ó, então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. A pergunta que fica é, como que você vai fazer bem? Porque aqui domésticos da fé são seus irmãos em Cristo. Como que você vai fazer bem aos seus irmãos se você não tem comunhão com ele? Como você vai fazer bem ao seu irmão se você não vai à igreja? Você não frequenta mais os cultos? Você não procura saber do estado espiritual do seu irmão? Como que você vai edificar o seu irmão se você só liga para os seus próprios problemas? Então, irmãos, ser crente carreira solo, aliás, está muito na moda, e isso não é certo. E isso vai trazer sérios prejuízos. Lembre-se, nós temos grande responsabilidade. Ah, você descobre que a irmãzinha está precisando de você. O irmãozinho, você vai e edifica com a palavra. Imagina, olha, você abraça e diz assim, olha, eu estou orando por você. E vou orar todos os dias por você. Eu estou nessa luta com você. Sofrendo não igual a você, mas eu quero participar também desse sofrimento com você. Imagina, poucas pessoas dizem isso. Imagina uma pessoa que perdeu o seu filho ou alguém da família, você diz assim, olha, eu vou estar orando para que o consolo do Espírito Santo seja mais abundante na sua vida. O segundo versículo é em Efésios capítulo 2, verso de número 19. E atente para a palavra de Deus. Olha como o Senhor é bom. Isso aqui durante o dia é muito quente. Aí chega uma chuvazinha do céu de papai para poder molhar essas telhas, para você ficar aqui sossegado. A Embasa tem mais de 15 dias que não manda água. Os irmãos abençoadores aí, meus meninos, vão beber água mineral. É por isso que vocês estão mais bonitos. Mas só porque esses dias que estão bebendo água mineral, viu? Efésios capítulo 2, verso de número 19. Vamos lá em uma só voz? Na melhor versão que nós temos aqui hoje, nesse culto. Vamos lá, Efésios capítulo 2, versículo de número 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Olha o peso da palavra. Vocês não são mais estranhos, não. Paulo dizendo aos Efésios, vocês agora pertencem à família de Deus. Irmãos, pertencer a essa, existe para vocês, existe uma família mais importante do que essa? Nem a sua família ganha para essa família espiritual. Essa família espiritual, irmãos, que Cristo está formando na terra,
uma família semelhante a Cristo. Nós vimos aí o pastor Valdemir falando, e nós achamos isso interessante, essas inúmeras palavras que nós temos na Bíblia, falando da comunhão. É muito importante, irmãos. Esse tema sobre a comunhão, ela surgiu em uma EBD, e um dos diáconos chegou e falou a esse respeito, que a gente precisa melhorar na comunhão, a gente precisa melhorar na koinonia, a gente precisa, irmãos, melhorar em várias áreas, mas principalmente nessa. E a gente está aprendendo que a koinonia deve caracterizar a vida cristã. A nossa vida cristã deve ser caracterizada pela koinonia, pela comunhão. Mas primeiro com quem? Lembram? A nossa comunhão é com Deus. Se a minha comunhão for boa com Deus, ela será ótima com os irmãos. Será ótima com os irmãos. E aí a gente também aprende, irmãos, que koinonia significa um compartilhar de amizade. Compartilhar de amizade em uma permanência no convívio dos outros. Eu lembro que o pastor da nossa igreja, o pastor Luiz Carlos, ele dizia assim: rapaz, se para passar, olha, e ele falando daqui, do acampamento, ele dizia assim: olha, se para passar 4 dias aqui, nós temos problemas uns com os outros, imagina os israelitas 40 anos ali, andando um com o outro. Sem cama, sem luxo, sem água mineral, sem o tão valorizado zoiudo que Cristiano botou lá em cima hoje. Imagina, irmão, eles não tinham nada. O que é que eles tinham ali? Só a bênção do maná, um milagre e a água. Tinham mais o quê? Aliás, eles não tinham castanha escondida. Eles não tinham aquele queijo de Santa Bárbara escondido. Aí chega na hora do café, esconde. Aí vamos distribuir só com o meu grupo. Só com o meu grupo. Eles não tinham isso não. Eles dependiam do maná. E o maná não podia guardar para o outro dia. Por que não podia guardar para o outro dia? Porque no dia seguinte, a bênção de Deus iria continuar sendo derramada. A provisão seria certa. Vamos lá. A gente está na fila. Por que geralmente o cozinheiro mais cristiano, a parte da carne, são eles que distribuem? Por quê? Os irmãos já pararam para pensar nisso? Por que eles, sabiamente, antigamente, pastor Valdemir e a irmã Ana, salada aqui era livre. Os irmãos que se viam, os de trás não estavam comendo nem folha de cajá, nem folha de umbu. Aí hoje já botou até uma moça na salada, porque os da frente, eu lembro que parecia a fila do INSS. Antes de abrir ali, já estava ali. Aí Cristiano disse: porque eu sou chato. Eu não vejo assim não. Eu vejo somente uma questão de organização. Mas, irmãos, essa koinonia é um compartilhar de amizade
e uma permanência no convívio dos outros. Nós vimos ontem, irmãos, que Atos 2:42, que os irmãos, eles perseveravam na doutrina, então eles entenderam que o estudo era muito importante para o crescimento da fé. Eles entenderam que o compartilhar do pão, nas orações, tudo isso era muito importante. Às vezes a gente, não, eu vou enfatizar a doutrina, mas esqueço outras áreas importantes também da vida. Não adianta ter muita doutrina e não ter prática. Então, eles ali faziam tudo isso. Irmãos, uma outra coisa que nós precisamos pensar hoje de manhã, quando ele fala lá do jugo desigual, não vos ponhais em um jugo desigual com o incrédulo. Quando o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, escreveu aquilo ali para aquela igreja, não foi para lutar contra ninguém, não foi para prejudicar ninguém, foi para preservar a fé cristã. Foi para que a vida cristã não fosse prejudicada de alguma forma. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas já se prejudicaram porque não atenta para esse mandamento? Perde a cabeça, está na fila da desesperada, não conseguiu ainda ninguém. O primeiro que encontra pela frente vai. Irmãos, se depender de palavra bonita, eu já contei isso aqui para os jovens em uma pregação. Aliás, eu nunca preguei para tanta gente, eu digo num público jovem, como foi aqui naquele acampamento. Tinha quase 300, não foi, Marquinhos? Muita gente, viu? Ali que eu conheci jovem crente e jovem descrente, viu? Ali que eu conheci jovem de boca a porta. Ainda bem que aqui não tem jovem de boca a porta. Ainda bem que aqui em cima não sai palavrão, não sai nada. Porque naquele dia, irmãos, foram tantas queixas, eu precisei soltar o cachorro aqui em cima de muita gente de noite, porque não queria dormir. Mas, irmãos, quantos ali, eles estão no mundo hoje? São vários. A gente percebeu ali, irmãos, que eles não tinham amizade com Cristo. Outros não, continuam até hoje, tanto nas igrejas de feira como na igreja de Salvador. Eles não tinham amizade com Cristo. Por isso eles não eram verdadeiros amigos uns dos outros. Então, aqueles que têm uma amizade com Cristo, eles vão ter um respeito uns com os outros. A comunhão, ela é importante, ela é essencial para a vida da igreja, mas, irmãos, tem dados momentos que a gente vai ter que não ter comunhão. E amanhã será o dia dessa fala. Eu já ouvi, eu sei que o pastor Valdemir não pensa assim, mas eu já ouvi pastores dizer que o problema dos irmãos de José não ter comunhão com os irmãos era porque José era mimado e porque José era entregão fuxiqueiro. Era isso mesmo? Era isso mesmo? Não era, irmãos. Por isso, irmãos, a ideia da comunhão, irmãos, é também você entrar em santidade, em uma separação com o mundo, com as coisas do mundo, mas também, irmãos, quanto mais uma profundidade de amizade com Deus, você vai crescer. Nós já vimos isso aqui, que o apóstolo Paulo, ele entrou em comunhão com vários irmãos na prática do dar,
e na prática do receber. Mas também, irmãos, vejam, nesta vida aqui, os cristãos, eles devem caminhar ombro a ombro uns com os outros. Caminhar ombro a ombro uns com os outros. Vejam, para a igreja de Filipos, logo no capítulo 1, ontem nós vimos o capítulo 1, versículo de número 5. Na primeira mensagem nós vimos o capítulo 2, verso de 1 a 5, que Paulo vai trazer o exemplo de Cristo para que a igreja pudesse melhorar. Mas, irmãos, no capítulo 1, o apóstolo Paulo fala dos inimigos que eles tinham. Os inimigos do Evangelho. Aí, imagina, você tem os inimigos do Evangelho e você tem os inimigos irmãos dentro da própria igreja. Por isso que nós falamos para os irmãos que os negócios internos, o problema era interno, era mais grave do que o problema externo. Uma igreja dividida, a gente nunca deve entender que litígio entre irmãos é algo normal. Não, é anormal. Se não resolver, vai crescer. E a gente tem experiência muito bem nessa área. Mas, meus amados, esses que têm uma fé viva, esses que estão caminhando para a glória, eles se ajudam mutuamente, se ajudam os missionários, ajudam no Evangelho, mas também, irmãos, eles terão que lutar ombro a ombro, juntos, para vencer as coisas desta vida, e é até uma parceria na oração. Eles faziam isso. Mas, irmãos, vejamos que ontem nós começamos a ver os impedimentos evidentes. Nós vimos ali que aquela igreja de Filipos era uma igreja que se vangloriava, era uma igreja que estava cheia de orgulho, e a gente viu que o orgulho faz com que a gente considere os outros inferiores a nós. E aqui, para a gente começar, ninguém aqui é inferior ao outro. Todos aqui são iguais em Cristo Jesus. Nós somos irmãos. Eu fui uma vez sentar para ajudar em um problema de desavença entre irmãos, e eu lembro que eu argumentei, eu disse: olha, por mais que você não queira amizade com ele ou amizade com ela, já existe uma irmandade, já existe um laço que nos une a Cristo Jesus. E não é porque vocês estão me dizendo que não querem ser amigos ou amigas mais, que esse laço vai ser desse, porque não vai. Então, se vocês não se respeitam mais como amigos, vocês terão que se respeitarem como irmãos em Cristo Jesus. Ah, se aquele gabinete falasse. Ah, se aquela sala falasse, irmãos. Mas, amados, vejam que orgulho, desejo de louvor, tudo isso, irmãos, provoca cismas na comunidade. Então nós vimos aquela pessoa que só pensa em si mesma, o egoísta. Eles não atentavam para Cristo. Mas eu quero hoje pensar com você os impedimentos não evidentes. Para mim, esses são tão sérios como os evidentes.
Mas para os irmãos, os impedimentos não evidentes, a gente encontra, irmãos, em vários textos da Bíblia. Vamos lá, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso de número 25. Qual é o pecado aí que você encontra? Mentira. Efésios 4, 25. Ó. Por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Renivaldo resolveu a colocar nos grupos, mas o Yuri, um convite para a sociedade masculina. Eu não fiz nenhum esforço, nenhum planejamento para fazer parte, para estar naquele dia com os irmãos. Aí eu digo, olha, infelizmente hoje eu não vou poder, porque eu vou no mercado. Embora possa até ir no mercado, mas eu não fui porque eu não quis. Porque eu não quis. Mas, irmãos, há várias formas de mentiras no nosso meio e que a gente precisa tomar muito cuidado. Uma delas que surge muito, Luan, está tendo algum problema comigo? Estou vendo que o irmão não fala comigo, não. Mas o abaixar do rosto, e a gente sabe, a gente que é pastor, quando uma pessoa, ela não encara você, ela não está olhando você, claro, que tem aqueles que encaram daquela forma assim, ó. Aí você percebe que está magoado, está amargurado. Existem aqueles que não encaram você, porque não quer nem ver você, qual é a frase? Nem pintado de ouro. Ih, chegou, ó. Aí fala por ele do dente, ó, ele chegou, ó. Aí faz igual aqueles jogadores, ó. Por que eles colocam a mão assim? Leitura labial. Para que não leiam os seus lábios, ó. Ó. Irmãos, tem alguma coisa no coração contra o seu irmão? Aconteceu alguma coisa? Eu tinha um professor americano que ele dizia, olha, eu identifico um grande problema no brasileiro. O brasileiro, ele se afasta um do outro com mais facilidade. E ele passou a explicar e disse, é verdade. Ah, aconteceu alguma coisa, o Cristiano foi um pouco Tarzan na cozinha. Aí qual é a ideia? Eu vou me afastar de Tarzan. Não deveria orar por ele ou relevar, porque trabalhar ali dentro é uma quintura no juízo horrível. E depois, até se quiser, conversar com ele, explicar alguma coisa, mostrar para ele, e ele vai dizer, me perdoe. Mas, irmãos, a língua é o órgão do corpo que a gente deve tomar cuidado, porque o pecado da fala, da língua, acaba com a comunhão. Pode descrever que o pecado da língua, uma resposta rude, uma resposta dura, a gente faz incendiar uma mata toda. Felizes aqueles que a fala é sempre mansa, tranquila. Eu lembro do irmão José Bispo, quem não lembra, até para falar. Vamos ficar de pé. Tranquilo, na dele, sossegado. Você ia conversar com ele sossegado. Mas, irmãos, o pecado da fala, ele é complicado. Aí ele disse aqui, por isso deixai a mentira, e está falando para crente. Está falando para crente.
deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Fale a verdade. Então, eles ainda tinham problemas nessa área, o pecado da fala. Ah, por que você não veio no culto? Poxa, eu não vim porque não pude, porque eu vi que passou alguns animais lá na costa e eu com medo não saí. Ah, na hora que eu ia passar roupa, faltou energia. É com as formazinhas sutis de mentira. E ali, irmãos, eles estavam saindo do mundo e, infelizmente, alguns cultos, a deusa Diana, quem sabe, ainda era notório ali. Então, havia ainda algumas mentiras. Ah, Rebeca, vamos ensaiar, irmãs. Oh, Rebeca, eu não vim porque eu não pude. Você sabia que entre nós às vezes acontece um ressentimento, uma amargura, que na primeira chance que a gente tiver, a gente descarrega? É ou não é? A gente guarda, não trata, e a primeira vez, por isso que ele disse o quê? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então não deve passar de um dia. E às vezes essa ira por um minuto acaba com tudo, incendeia tudo. E aí, irmãos, vejam aí que ele continua trabalhando para que eles pudessem melhorar. Ó, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Imagina aquela irmã que o pastor vai visitar e ela odiava 64 irmãos. Qual é o esforço que ela fazia para uma comunhão, para uma coinonia? Nenhum. Ela estava destruindo a si mesma, afastada de Cristo. Vejam, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Os irmãos sabem que havia problemas ali ainda nessa área. Mas os irmãos sabiam que aqui a gente, trabalhando com essa palavra furto, talvez aqui não tenha ninguém. Talvez tenha. Aquele que furta o horário do Senhor. Furta o horário do Senhor. Talvez aqui nós tenhamos pessoas, irmãos em Cristo, que não estão dando o tempo ao Senhor devido. Bem, esse tempo eu vou separar para servir ao meu Senhor. Aí quer servir somente a si mesmo e para o seu bel prazer. Então, pode acontecer isso também. Os atrasos negligentes. E olhe que nós estamos na nossa casa. Os irmãos, para chegar aqui, não pegaram o metrô, não pegaram o Uber, mas mesmo assim podem atrasar porque não levou a sério ao culto ao seu Deus. Não estou falando daqueles que têm seus problemas de saúde e que está aqui mesmo pela fé, mas os meninos novos que se acabam no campo aí, no Bavi, porque não quer perder, pode chegar mais cedo e outros. Olha o verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Quando novo convertido, eu cheguei ao entendimento que palavra torpe era somente aqueles irmãos que não conseguem despojar de palavrões. Mas não é somente isso. Não é somente isso. Palavra torpe é uma palavra grosseira. É uma palavra que não transmite graça. Exemplo. Valdemir chega para mim, mas a irmã Ana, estou sentindo sua falta, pastor Jusilê. Hoje o Jusilê. Por que não veio? Não vi porque não quis.
Olha, e eu não tenho que dar satisfação da minha vida, não. Trabalhei com uma irmã muitos anos. Discipulei, mas me deu trabalho demais. Uma vez tinha um TJ que estava só paquerando ela. Eu disse, irmã, tome cuidado com esse rapaz. É julgo desigual. Esse rapaz não vai querer nada com você. Acredite. Não preciso que irmãos fiquem me fiscalizando, não. Olha a palavra torpe. Bora lá, Yuri. Qual era a palavra aí para ela que podia transmitir graça? Rapidinho. Agradeço pela preocupação. Pronto. Agradeço pela preocupação. Eu louvo a Deus pelo pela sua preocupação por mim, pelo seu interesse por mim. Obrigado. Do fundo do meu coração. Mas não, irmãos. O coração estava tão ali preso ao jugo desigual que maltrata a todos que pegam pela frente. Irmãos, eu não sei se em 2025 você maltratou alguém com palavras. Isso tudo quebra a comunhão. Uma pessoa lhe trata como cachorro. Aí você se recolhe. Nós vimos ontem que nós devemos perseverar. E chamar mesmo e disse, olha, sua palavra não foi legal comigo. Não foi boa. Não é assim que se fala. Também tendo cuidado para que você não peque. Mas, amados, palavra torpe está muito na moda hoje. Muito na moda. Não se meta na minha vida. Não é da sua conta. Eu faço da minha vida o que quiser. Tudo isso é palavra torpe. Mas ele diz aqui, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Imagina, irmãos, alguém que ouve você e disse, eu agradeço pelaquela palavra. Eu trabalhei com uma irmã em Cristo que eu nunca vi aquela irmã irada. E no dia que ela, no entendimento dela, saiu um pouco, ela me chamou e disse, eu quero falar com o irmão Jusilei. O irmão acha que eu já era seminarista. Aí ela disse, o irmão acha que eu errei? Eu disse, não. Não acho que a senhora errou. Ela tinha uma mancha aqui imensa. Uma mancha vermelha mesmo no pescoço. Aí um debochado do mundo disse, ela andando e ele olhando, é no pescoço dela. Ao filho do campo. Ei, irmã, a noite foi boa, não foi? Pescoço mordido. Ela disse, pergunte a Papai do Céu o que é isso que ele vai te explicar, porque sinal é ele que permite em nossa vida. E pegou, saiu. Mas depois, irmãos, ela disse, a minha resposta não foi, ela se sentiu mal, porque ela achou que foi muito dura com ele. Mas eu disse para ela, não se preocupa não, que ele foi muito debochado com a senhora. Isso não é coisa que se fale com uma mulher, ainda mais se você não conhece. E ela ficou muito tranquila, porque eu conversei muito com ela e ali oramos juntos, ali nós saímos juntos. E olha, irmãos, essa parceria de oração, ela é tão interessante. Vocês nem imaginam como a gente precisa de fortalecimento espiritual. Lá tinha uma mulher na Fundação Emoba, que a mulher era extremamente ateu, zombadora, desafiadora. Um dia chegou lá uma moça, e essa moça tentou várias, ela tinha câncer, essa moça. E ela tinha que tomar sangue para ela fazer a quimioterapia de tarde no Sicam. Ninguém conseguiu achar a veia. Estava tão branca, irmã Ana, que
Dava pena de ver ela. Aí, ela era nova convertida de alguma igreja. Aí essa moça chegou, a zombadora, e disse pra mim assim, ó: faz uma oração aí, irmão e irmã, por essa moça aí, misericórdia, já fiz de tudo, não consigo pegar veia. Cadê o Deus de vocês? O que é que Deus tem a ver? Assim mesmo, cadê o Deus de vocês, que vocês servem? Ó, faça uma oração aí para o Deus de vocês ajudarem a achar a veia dela. Aí, irmãos, ela disse: Ju, você vai comprar esse desafio? Eu vou. Vambora orar agora. Ó, irmãos, eu nunca orei tanto ali. Eu disse: meu Deus, mostre teu poder, mostre que o Senhor é Deus. Eu sei que o Senhor não precisa de nada disso não para provar não, mas ela desafiou demais, Senhor. Aí chamamos a moça: a senhora crê que Jesus é o seu Salvador? Eu creio. A senhora crê que ele morreu na cruz do Calvário para poder pagar os seus pecados? Eu creio. A senhora crê que a senhora é uma pecadora? Ela disse: sim, eu sou uma pecadora. Eu disse: peça perdão agora a Deus pelos seus pecados. A moça chorando, irmãos, chorou copiosamente. Aí eu disse: não desista não. Aí ela ficou um pouco no sol, estava muito frio. Aí ela pegou, saiu. Irmãos, acreditem, daqui a pouco eu disse: vá em paz. Aí a irmã disse: vá. Aí ela pegou e entrou, fraquinha. Quando daqui a pouco essa que zombou disse: vocês estão de parabéns, pegou a veia. Mostrou ou não mostrou? Agora, se eu tivesse algum litígio com essa irmã, a gente não ia ajudar, irmãos. Porque um povo desunido é um povo fraco. É um povo que não ajuda ninguém, nem eles mesmos. Esse povo é forte por causa de Cristo. Esse povo pode fazer alguma coisa por causa de Cristo. É Cristo em nós, irmãos, é a esperança da glória. E às vezes os irmãos dizem: tudo que o pastor fala, ele fala muito com o coração. Mas é verdade, a boca fala O coração está cheio. do que o coração está. Um coração cheio de Cristo é uma bênção. Você vai ser sensibilizado por alguma situação. Você vai participar de alguma situação. Agora, vejam aí que no capítulo 4, aos Efésios, e eu já gosto dessa palavra, longe de vós. Efésios capítulo 4, versículo 31. Alguém tem a palavra aí, longe de vós? A minha melhor tradução, que nesse versículo não foi legal, R.A. Longe de vós. está dizendo: sejam tiradas dentre vós. Longe de vós. Eliminadas. Oi? Mas eliminadas. Eliminadas. Revista atualizada tem longe de voz. Oi? Revista atualizada que tem longe de voz. De longe de vós. A minha hoje foi a melhor. Olha aí, ó o orgulho. Longe. Aí ele diz: olha, mas tá boa a tradução. Longe dos crentes, longe de vocês, essas coisas erradas acabam com a unidade cristã, com a paz entre vocês. Longe, distante de vós. Mas parece que a gente olha assim, ó, o novo homem diz realmente longe de vós. O velho homem, o que ele diz? Perto. Quer que isso, pastor Ademir? O velho homem? Perto de vós. Longe ou perto? A gente quer longe. O novo. E o velho? Perto. A natureza velha? Perto de vós. É perto de mim mesmo. Eu nasci assim, Eu cresci assim. cresci assim É assim. e vou morrer assim. É meu jeito? Não, irmãos. Deus tem nos transformado dia após dia.
Eu não posso ser o mesmo crente de hoje e sempre. Há um subir de degrau até que nós cheguemos ao céu. Ó, aí ele diz aqui, ó, toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós, porque tinha amargura, ou seja, amargura, espírito ressentido, pessoas que se recusam à reconciliação. O pastor vai, o pastor ora, vamos resolver isso, vamos acabar com isso. Qual é a palavra? Não quero conversa. Pastor, é assim mesmo, ó, para-brisa, não quero, limpou, não quero. Não quero. Não, irmãos, amargura, espírito ressentido que recusa a reconciliação deve ser retirada. Traço de aspareza, temperamento, ó, lá em cima. Isso é vergonhoso, irmãos. Temperamento. A gente deve trabalhar muito com isso, porque temperamento acaba com a comunhão também. Pessoas ásperas, irmãos. Quando ele fala aí de cólera, ou seja, uma ira que surge da animosidade pessoal, o surgimento súbito de irritação e agressividade devido à provocação pessoal. Entre nós não deve haver isso, provocação, cólera, essa ira que surge. Meus irmãos, vejam só que a palavra de Deus, ela nos ensina, ela é tão clara para nós, que essas coisas a gente nem percebe, que o meu temperamento acaba com a comunhão, com a koinonia. Eu não gosto dessa pessoa. Não existe isso, irmãos. Imagina, eu não gosto de Rebeca e não gosto de Lindador. É pecado, irmãos, essa fala. É pecado. E a gente sabe, irmãos, que a mentira, ela tem o poder de minar a confiança. Sem confiança, o relacionamento não se consolida. E ele disse aqui, toda amargura, ira e cólera e gritaria. Imagina, qualquer coisa gera uma gritaria, uma discussão, que poderíamos, de uma forma calma, sossegada, a gente resolver a questão, mas não. Blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Vamos lá. Eu estou conversando com as irmãs, aí daqui a pouco eu pego o celular, gravando a conversa, ó. Eu tapei, ó. Aí pega o celular, ó. Sempre botou assim, ó. Maldade. Aí bota o celular, sim, é o que mesmo. Aí você ali tá. Pra que isso, irmãos? Pra que isso? A maldade, irmãos. A maldade. Isso tudo é ruim para a nossa comunhão. E você sabe que eu conversando com a Ana e com o pastor Valdemir, e estou gravando eles. Às vezes é uma conversa que precisa morrer ali, mas está gravando porque está cheio de maldade. Eu vou pegar os dois. Vou pegar o pastor e a esposa. E vou fazer aqui um documento. Fazer um documento para poder pegá-los em algum momento e passar na cara. Posso comentar? Pode sim. Irmãos, eu fui ovelha de um pastor muito querido, muito amado pela igreja. Presta atenção, irmãos. E tinha um casal de missionários na igreja que eles não se davam bem com ninguém e igreja nenhuma. Eles já tinham sido da nossa igreja, já tinham saído, já tinham voltado. Eu já tinha repreendido os dois por insubmissão.
E eu saí dessa igreja porque eu estava pastoreando outra, aí soube que eles voltaram, falaram com o pastor. Aí a igreja tem um grupo, né, de WhatsApp, aí o pastor fez um comunicado e em seguida a irmã disse que o pastor disse no grupo, para todo mundo ver. Aí o pastor respondeu em cima dela de novo. Aí a coisa agravou tanto que o pastor marcou uma reunião com ele e o casal. E eu cheguei para o pastor e disse: o senhor não vai só, porque eles são desonestos. Eles podem gravar o senhor e deturpar a gravação. É porque eles fazem isso, eu já conheço. Você já pensou, você dizer, alertar o pastor de que um casal de irmãos que são ovelhas dele são traiçoeiros e que podem tirar as palavras dele? Eu digo: leve 2 diáconos, não vá só, porque eles podem lhe deturpar e eles são especialistas em fazer isso aí. Aí ele levou um ancião da igreja, um dos diáconos mais respeitados e mais antigos da igreja. Graças a Deus ele foi e conseguiram, mas eu tive que dizer isso para ele: leve um diácono com o senhor, não vá só, porque eles são desonestos. Irmãos, isso acontece, irmãos. Acontece. Os irmãos lembram daquele... Que vergonha para aquela pessoa que o pastor vai visitar um outro irmão e chega lá no celeiro, tá um animal lá e o irmão chega: olha, pastor, não fique perto desse animal não, que ele dá coice. E a pessoa em cima, escondido, ouvindo, ó. Pessoa desconfiada, ó. Ó. Aí o irmão disse: olha, e é preguiçoso. Só que ele só viu que gosta de atacar os outros e é preguiçoso. Ele não viu o antes, que era o animal. Daqui a pouco ele pulou: fale agora que sou eu. Fale que eu sou preguiçoso. Fale agora. Fale agora que eu sou preguiçoso. Você já viu eu atacando quem? Geralmente quem gosta não fala isso. Não assume nada. Aí deixou, foi para cima do rapaz e o pastor abaixou a cabeça e o rapaz calmamente não se justificou e foi andando e ele atrás. Vê agora se você é homem, seu fuxiqueiro. Estava falando de mim com o pastor e o irmão andando com o pastor e ele atrás. Aí o pastor: irmão, pelo amor de Deus, ele estava falando daquele animal que ele cria. É o burro, que é traiçoeiro, é o burro que gosta de dar coice. É preguiçoso, não quer mais carregar carga nenhuma, que ele quer morder os outros. E ele abaixou a cabeça, aí ele disse, o pastor disse: conforme a criatura, assim é o coração dela não é bom. Aí o pastor ficou olhando, disse: isso aí é um problema realmente, porque maldade, irmãos, escutar conversa, achando que está falando dele. Olha lá, ó, aqueles dois estão ali falando de mim, ó, aquele casal, ó. É maldade, irmãos, maldade no coração, e isso acaba com a comunhão, você ficar julgando os outros. Mas também, irmãos, tem outras coisas que a gente precisa pensar hoje de manhã. Preconceito. Eu já vi preconceito dentro da nossa igreja. Dentro da nossa igreja. Deus salvando pessoas de várias classes sociais, pessoas do poder aquisitivo alto, pessoas de boas profissões, e logo aparecia uma gama de irmãos interessados no discipulado com essas pessoas que tinham poder aquisitivo alto. Mas aquele que não tinha muito recurso financeiro, não tinha muito estudo, ninguém queria pegar para discipular. Ninguém queria. E acreditem, passaram para mim discipular só alguns do juízo virando como eu. Algum que tinha problema. Irmão Jusilei, você pode discipular? Eu. E aí chegavam esses do poder aquisitivo, botava no colo, ó. O outro nem se dirigia para poder falar.
Isso é preconceito, irmãos. Somos irmãos da mesma família. Não existe essa, não deve haver essa diferenciação no tratamento. Isso é preconceito. Isso tudo acaba com a comunhão. Imagina, alguém chega e sabe que as pessoas se esquivaram dela, se afastaram dela, mas se apegaram a um determinado grupo, igrejas que têm grupos. Não, isso tudo acaba. Olha só, Tiago capítulo 2, acompanhe comigo aí a leitura da palavra de Deus. Tiago capítulo 2, verso de 1 a 9. Eu sei que tudo que eu estou falando aqui, e o pastor Valdemir está falando, eu sei que isso tudo aqui talvez você esqueça, mas o Espírito Santo de Deus irá lembrar daquilo que a gente está falando aqui. Tiago capítulo 2, verso de 1 a 9. Ó, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em quê? Em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, porventura não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, olha a tristeza. Porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles do bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois condenados pela lei como transgressores. Meus irmãos, acepção de pessoas, preconceito, isso tudo acaba com a coinonia, destrói todos os irmãos em Cristo. Os irmãos sabem, pode chegar um congregado, uma congregada, pode chegar qualquer irmão, o meu tratamento vai ser igual àquele que tem condições. Eu nunca trabalhei dentro dessa linha de colocar no pedestal quem tem dinheiro, porque eu não tenho interesse em dinheiro de ninguém. Eu tenho interesse, o meu maior objetivo nessa igreja é que pessoas cresçam, que pessoas desenvolvam a semelhança de Cristo Jesus. Uma vez eu conversando com uma pessoa, ela acho que está bem de vida hoje, eu estou sentindo sua falta. Olha a resposta: pastor, o irmão sabe, pergunta o irmão tal, tesoureiro, eu dou meu dízimo todo dia. Eu disse: não, eu estou falando de presença, de você congregar, não estou falando de dízimo não, eu não penso nisso não, penso em dinheiro não, estou falando da sua presença que está muito escassa aqui. Vamos lá, pastor Valdemir, me responda aí. De quem é a obrigação de manter o culto na sua igreja? Da nossa igreja ou da sua igreja? Manter o culto com a sua presença. Minha, os irmãos da igreja. Sim. No aculpe, de quem é a obrigação de manter o culto lá com a presença? Todos os membros. Todos os membros. Alguns membros têm entendido e têm perdido essa noção, essa realidade que eu tenho que manter o culto com a minha presença. Irmãos, eu fico notando, tal irmão não foi, é uma falta, é uma ausência. E esse afastamento é muito ruim, irmãos. Observem como nós somos iguais.
Vejam só, Marcos capítulo 10, 35 a 45. Como nós somos iguais? Marcos capítulo 10, 35 a 45. Marcos capítulo 10, 35 a 45. Vejam só. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. E ele lhes disse: que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Aqui os irmãos entendem que eles queriam honra. Queriam honra. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: podemos. Jesus, porém, disse-lhe: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E aí, olha o verso 41, pastor Vladimir. Olha esse verso 41, interessante. E os 10, tendo ouvido isto, inclusive Judas, começaram a indignar-se contra Tiago e contra João. Eles não perseveraram conforme o pastor Valdemir ensinou ontem. Começaram a se indignar, porque viu que eles queriam destaque, eles queriam honra. E Jesus teve que trabalhar muito com eles, irmãos. Muito com eles. Observe aí. Mateus 23, versículo de 8 a 12. Mateus, capítulo 23, de 8 a 12. Acharam aí? Sim. Amém. Amém? Mateus 23, de 8 a 12. Vós, porém, Sereis não sejais chamados mestres. Rabi ou mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois o quê? Irmãos. E a ninguém na terra chamai vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. E o verso 12. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Todos ali, irmãos, queriam ser mestres. Disputa. Disputa entre eles. Mas, amados, não é somente esse desejo de honra, a mentira, a palavra torpe. Mas você quer ver? A inveja. A inveja, ela acaba também com a comunhão, com a koinonia. Tiago capítulo 3, verso 13 ao verso 16. Tiago, capítulo 3, versículo de 13 ao 16. Tiago, capítulo 3, de 13 a 16. Quem dentre vós é sábio e entendido? Qual é a resposta, Marquinhos? Mansidão. Mostre mansidão. Verso 13. Quem dentre vós é sábio e entendido? Verso 13. Mostre Mansidão. pelo seu bom trato as suas obras em mansidão De sabedoria. de sabedoria. Ah, você é sábio? Mostre. Mostre em mansidão de sabedoria.
Mas se tendes amarga inveja, amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal, diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. É obra da carne mesmo. Inveja. A irmã trata a outra tão bem e não me trata. Deixa lá, ora por isso. A inveja, amargo ciúme, provoca, meus irmãos, intrigas na comunidade. Olha o que foi que o sábio Salomão escreveu, Provérbios 14, 30. Provérbios 14, verso de número 30. A palavra de Deus diz assim, Provérbios 14, verso de número 30. O sentimento sadio é vida para o corpo. Lê para mim o resto. Mas a inveja é a podridão dos ossos. Mas a inveja É a podridão é a podridão dos ossos. dos ossos. Angel, o seu queixo vai cair, meu filho. Cuidado. Mas a inveja é podridão para os ossos. Fizeram aqui um conjunto e me botaram. Eu que canto tão bem, não me chamaram. Coração não está legal. Está legal, moço, está legal. Vejam, Provérbios 27, verso de número 4. Por favor, irmã Ana ou pastor Valdemir. Provérbios 27, verso de número 4. Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Quem pode resistir à inveja? Irmãos, terrível. Quer ver? Uma outra coisa que a gente acaba com a comunhão: maledicência. Maledicência. Aquele se ajuntar para acabar com a vida do irmão. Pastor Valdemir, na sua ainda boa versão, Tiago 4, 11 e 12. Tiago 4, 11 e 12. Então, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgais a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Nesse processo aí há aqueles que falam mal do irmão e aqueles que contam ao irmão que viu alguém falando. Quem está errado? Os dois. Agora, quem sai prejudicado? Oi? A comunhão. Quem sai prejudicado, irmãos? Irmãos, nesse processo, tanto quem falou mal vai ser prejudicado, como também a pessoa que era o alvo. Porque ninguém sabe o que foi que falou dela. Ninguém sabe. Por isso, meus amados, veja que nesse processo a gente acaba sendo prejudicado. Mas, irmãos, o que fazer? Para que eu possa então concluir. O que fazer, irmãos? O que fazer? Para que esses pecados, essas coisas não notórias, não perceptíveis, a gente possa tirar. Eu entendo que Davi disse assim, olha, para Deus, sonda-me, ó Deus, vê se em mim algum caminho mal. Quer dizer, é uma coisa que eu não conheço. E guia-me pela vereda da justiça. A Deus nos mostrar, a gente deve confessar. Veja que 1 João 1,8, me parece que ele diz assim, se dissermos que não temos pecado, mentimos.
mentimos. No verso 9, confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, essa é uma receita que esse receituário deve estar dentro do nosso bolso. Devemos confessar sempre, sempre a Deus. Vamos pecar. Temos pecado, irmãos. Mas, além de confessar, também é necessário abandonar. Porque Salomão disse que aquele que confessa e deixa, alcança o favor do Senhor. Então, irmãos, que Deus nos ajude em nosso esforço diligente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Que Deus nos faça um povo mais forte. Lembre-se que onde há essa união, o Senhor ali faz o quê? Não lembram? Muito bem. Onde há essa união, ali o Senhor ordena a sua bênção. Agora, faz isso ao contrário. Desunião, que eu quero ver o Senhor ordenar bênção. Nada de bênção. Nada de bênção. Com todo respeito ao café preto. Só café preto e chá. Só café preto e chá. Conhece o bendito chamate? Conhece? Gosta? Eu não. Pois, irmãos, é só chamate. Só chamate. Por quê? Não se esforça para isso. Imagina, a gente vem no acampamento, a gente ouve mensagens, nada muda. Nada muda. Mas aí também deve entender que aqueles que já entregaram as suas vidas a Cristo, há um processo de mudança e de transformação. E tudo começa quando a gente permite que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo penetre em nossos corações. Amanhã nós vamos ver na prática José e aqueles irmãos. Pensa nos quartos aí, ó. Por que José não tinha comunhão? O que é que eles faziam que José não tinha comunhão? José não era fuxiqueiro nada. Porque tem aqueles que em prol da amizade, da comunhão, passa por cima de tudo e de todos. A culpa foi de José porque não tinha comunhão com eles. O pecado, irmãos, o pecado. Pessoas que andam no pecado. Observe, nossas igrejas não colocam em prática. O apóstolo Paulo disse que ele dá uma relação de irmãos, de pessoas que agem assim, e um deles é o maledicente. Ele disse que, nem comais com ele. Se isso fosse colocado em prática, ia ter muito maledicente comendo sozinho. Mas não, a gente come, coloca lá em cima e não está nem aí. Não está nem aí. A gente coloca o maledicente acima da palavra de Cristo. Pensemos nisso, meus irmãos. Pensemos nisso. Ser crente é grande responsabilidade. É andar, conforme o Rei do céu. É andar, meus irmãos, conforme Cristo, é imitar a Cristo. Cristo não fazia isso, eu também não vou fazer. A palavra de Deus, eu aprendi isso desde seminarista, que a palavra de Deus não foi me dada para aumentar a minha curiosidade, nem tampouco a intelectualidade, embora isso aconteça, mas para mudar a nossa vida. Para mudar a nossa vida. Então, saiamos daqui mudado. Saiamos daqui transformado. E eu gostaria, nesse período de oração, que você pedisse a Deus
todos nós aqui, sem exceção, precisamos pedir uma coisa a Deus. Transforma-me, Senhor. Muda-me, Senhor. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero ser uma pessoa mais agradável. Eu trabalhei com um rapaz que ele era daquele jeito que a gente não, que biblicamente está errado o jeito dele. Aí ele dizia assim para mim: hoje você é tão agradável. Mas a gente luta para dar um bom testemunho, sabe? Imagina um crente desagradável. Isso é horrível. Um crente desagradável na igreja. Horrível. Seja uma pessoa agradável. Mas para isso, transforma-me, Cristo. Transforma-me, Deus. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero ser como o apóstolo Paulo, teu servo. Quem sabe, aqueles nomes feios de lá de Romanos 13. Eu quero ser a Marcela Trifosa. Trifena. Né? É isso? Trifona, Trifosa. Mas que nome? Rufo. Imagina, pessoas que tiveram seus nomes colocados nas escrituras, porque trabalharam, porque serviram. Embora eu não goste do nome, eu tenho que gostar do trabalho delas. Ó, tá aqui, ó. Eu leio aqui essa lista com muito carinho. Eu leio essa lista aqui, ó. Observe, ele disse, saudai, verso capítulo 16, saudai a Maria que trabalhou muito por nós, saudai a Adrônico e a Júnias, meus parentes, meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Aprias, meu amado do Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaque, meu amado. Saudai a Áperes, aprovado em Cristo. Saudai da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai da família de Narciso, o que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, olha, aos quais trabalharam no Senhor. Saudai a amada Perside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a mãe minha, olha, a mãe de Rufo ajudou muito o apóstolo Paulo. Saudai a quem? Sincrito. A Sincrito? Assincri. A Sincrito? Assincri. Deve ser isso mesmo. Saudai a Fringote. Olha, Fringote. Frangote. Frangote, eu disse que é Frangote. Saudai a Hermos. Aí uma vez, Marquinhos, eu li aqui esse verso 14 e disse: será que é alguém que trabalhava na Petrobras? Saudai a Patrobas. Petrobras. A Hermas. Aos irmãos que estão com ele. Saudai ao quê? Filólogo. A Júlia. Olha até Nereu e a sua irmã. A Olimpas e a todos os santos que estão com eles. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. A igreja de Cristo vos sauda. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina. Aprendestes, desviai-vos deles. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas a seu ventre, e com suaves palavras religiosas enganam os corações dos simples. Mas a relação de irmãos foram irmãos que serviram a Deus. Tiveram seus nomes aqui, ó. Imagina, irmãos, ter seu nome colocado aqui na Bíblia. Mas, ó, nossos nomes estão escritos no livro da vida. Todos os convertidos. Os não convertidos não estão no livro da vida. Embora nossos nomes não estejam aqui na Bíblia, mas está no livro da vida. Pensa nisso. Mas é como se nossos nomes estivessem aqui. Aqueles que trabalham, aqueles que servem, aqueles que ajudam com toda alegria. Oremos.
Ó Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, te pedindo, ó Deus, perdão pelos nossos pecados. Aplica, Senhor, a tua palavra em nossos corações, ó Pai. Ó Deus, somos pecadores, somos fracos. Que esse tema tão importante, tão, ó Deus, que nós podemos dizer, ó Pai, de suma importância para a tua igreja e para as igrejas. Que a gente possa, ó Deus, aprender que estamos unidos a Cristo. Que a gente melhore a comunhão com o Senhor. Que a gente melhore a comunhão com teu Filho amado Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Que sejamos cheios do Espírito Santo, da tua palavra revelada, especial. Ó Deus, que haja, Senhor, em nós um crescimento, que a gente possa notar como uma plantinha que está crescendo, sendo regada pelo Espírito Santo e pela tua palavra. Que a palavra de Cristo habite abundantemente em cada coração aqui, ó Pai. Que os frutos sejam colhidos depois, ó Deus, disso aqui, dessas mensagens, desse retiro. Que nós continuemos, ó Deus, a olhar para Ti, não olhar para falhas, não olhar, ó Deus, para as fraquezas, mas que possamos olhar para Cristo. Que o Senhor continue abençoando o ministério do pastor Valdemir, a sua esposa, dando forças, saúde, intrepidez no poder do Espírito Santo, sabedoria para pregar aquilo que o povo precisa ouvir, não o que quer ouvir. Eu sei, ó Deus, que às vezes nós queremos ouvir muito de doutrinas, e é bom, ó Pai, mas também que essa doutrina faça efeito na minha vida, me transformando, me ajudando a cada dia, ó Pai. O Senhor não quer somente pessoas com grande conhecimento, mas o Senhor quer pessoas transformadas pela Tua palavra no poder do Espírito, ó Deus. Que assim como aqueles discípulos foram transformados a partir do livro de Atos, dos apóstolos, e aqueles outros que creram, que nós também possamos ser transformados dia após dia. E que a gente possa, como um povo Teu, viver em comunhão, viver edificando uns aos outros, ajudando uns aos outros. Ó Deus, este lugar aqui que nós estamos, nós queremos Te agradecer, ó Pai, porque foi o que o Senhor nos deu. Eu sei, ó Pai, que o que o Senhor tinha de melhor, o Senhor nos deu, que foi Teu Filho amado Jesus Cristo. E mesmo assim, ó Pai, nós não honramos da maneira que o Senhor quer. Mas eu quero, Senhor, Te agradecer por esse local que o Senhor separou para a nossa comunhão, para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. Continua, Senhor, derramando chuvas de bênçãos. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos escolher o nosso irmão de oração. Ontem eu fiquei falando nomes, mas hoje eu pensei melhor. Escolha seu irmão e sua irmã e vamos orar por alguns instantes. Depois a gente retorna e aí Cristiano assume essa parte. Vamos lá. Vão assumir ou quer que eu fale o nome